Sejam muito bem-vindos ao primeiro... é o segundo episódio do nosso podcast Trás da Marca, mas é o primeiro em vídeo. Para quem não sabe, nós começámos este projeto Trás da Marca, ou eu comecei, e o objetivo aqui é efetivamente termos um episódio quinzenal em que nós estamos, seja numa semana, a falar com um convidado e noutra semana eu, como o episódio 1 que vocês já ouviram ou se não ouviram, vão ouvir, dou contexto e explico e faço aqui uma partilha também de tudo o que está a acontecer por trás da marca, da nossa própria agência e da minha marca Bruno Cavaco. O objetivo deste podcast é efetivamente esse, não é focar naqueles 5% que estão fora d'água, mas sim nos 95% que estão debaixo d'água. Aquele iceberg de trabalho, de dedicação, de sofrimento, de resiliência que todos têm para alcançar o sucesso. Neste episódio, o nosso convidado vai ser Daniel Henriques. Para quem não conhece o Daniel, ele é um consultor imobiliário, mas um bocadinho diferente, porque o Daniel está neste momento a fazer 10 anos de carreira e já foi reconhecido desses 10 anos 6 vezes, internacionalmente pela Remax. Ou seja, o Daniel é o número 1 da Europa e por vezes também no mundo. E aqui o nosso objetivo com o Daniel é efetivamente esse. Vamos explorar tudo o que o Daniel tem para partilhar connosco, todo o esforço, toda a dedicação. Vamos perceber aqui, lá atrás, o processo que ele implementou para neste momento estar a ter os resultados extremamente atípicos que ele está a ter. A nossa esperança é que este podcast vos ajude realmente a perceber que o resultado de hoje não é mais do que o muro de trabalho que a gente fez nos últimos 10, 20, 30 anos. Por isso, sem mais demoras, vamos começar mais um episódio de Trás da Marca, porque lembrem-se, isto não é sobre sucesso, mas tudo o que está por trás para chegar lá. Meu caro, muito obrigado por teres aceito o convite. Para mim está a ser uma aventura criar este podcast e quando eu pensei em algumas pessoas com o tema que eu estava a explorar, pensei logo em ti. Portanto, muito obrigado por teres aceito o convite, apesar da tua agenda, da loucura, de tudo o que anda à volta do Daniel Henriques. e para começar era mesmo isso que eu queria fazer. Será que tu conseguias em 60 segundos dizer que é o Daniel Henriques desde que nasceu até agora? Não é fácil, mas olha, antes de mais, obrigado a ti, Vou pôr Bruno. um timer, vou pôr o timer e tudo, só para a gente ter Tá controle. Obrigado a ti e obrigado também a toda a estrutura, não é? E de facto as vossas instalações são muito, muito bonitas. Parabéns também pelo teu sucesso. Obrigado pelo convite e por teres lembrado de mim. Quem é o Daniel em 60 segundos? É muito rápido. Daniel nasceu em famílias muito humildes, portanto, da parte da mãe, pai empresário, tinha aqui um mix de duas realidades. Portanto, sendo que a minha verdadeira realidade foi mais de parte de famílias humildes, muito trabalhadoras, empreendedoras também, pessoas com bases e princípios muito bem definidos e com valores. Isso depois levou-me para a vida, portanto, depois, mais tarde, joguei futebol, desporto, teve sempre incluído na minha vida. Mais tarde, parte empresarial, na indústria, foi onde eu fiz, se calhar, a minha escola, não é? Depois, mais tarde, veio o imobiliário e cá estou eu. Portanto, ao ponto de vista de trabalho, sempre estive aqui muito ligado à parte do empresarial, não é? Do empreendedor. E do ponto de vista pessoal, desporto, lazer, sou muito... eu sou um sonhador, posso dizer que sou um sonhador. Eu quero muito mais do que aquilo que eu acho que posso alcançar, não é? E para além disso, sou uma pessoa que dificilmente está satisfeita. Sendo que isso não significa que eu não seja uma pessoa grata, porque eu sou muito grato. Mas, no entanto, esta insatisfação, este vazio, segue-me, exatamente. E se fosse uma palavra, para resumir o teu percurso até agora, qual é a palavra que tu escolhias? Guerreiro. Guerreiro. Sim, porque a tua vida tem sido... E falaste uma coisa interessante que era aí que eu até ia começar, que é, tu disseste que o teu pai era empresário, certo? É. E foi, será que é daí que tu pegaste esta vertente de teres negócios? Não, de todo. Não foi. E eu, quando comecei a ter assim os gatilhos para a parte do empreendedorismo, na verdade foi com a minha avó. A minha avó, ela distribuía pão. Ela levantava-se muito cedo, de madrugada, para poder ganhar muito pouco. Mas enfim, que era o sustento da casa, com a minha mãe também,
que também teve um negócio muito cedo, portanto, o cafezinho da aldeia. Mas tu vivias com a tua avó também, é isso? Vivia Viviam sempre todos com a juntos? minha mãe e com a minha avó, sim. Ok. E isto deu-me um primeiro contacto com o público, a parte comercial, portanto eram micronegócios. Depois, obviamente que a parte do meu pai também, enfim, teve alguma influência, mas eu acho que foi mais pela escassez que me fez querer ser mais. Eu percebia que não é de todo, porque eu sou muito bom em matemática, a trabalhar para alguém que eu conseguia, enfim, ter mais. Exatamente. Sendo que é possível, obviamente depende da profissão, mas a minha realidade, eu desde muito cedo comecei a fazer negócios, desde as primeiras vendas neste negócio da minha mãe, depois entre amigos. Tinhas que idade, depois... mais ou menos? Olha, eu acho que eu sempre tive isto dentro de mim. Eu lembro-me que com 5, 6, 7 anos, e posso parecer assim até muito, mas os tempos também eram outros. Eu já fazia negócios com os meus amigos, portanto, era isto. Aliás, tive aquelas fases da vida em que eles claramente achavam que eu era um vendedor puro e não me compravam nada. Isso quer dizer, mas afastavam-se, era isso? Era um pouco, portanto, só estavam tipo a chatear por causa... sempre no negócio, sempre não havia só brincadeira. Era muito negócio, sempre negócio. Eu tinha muito isto, sempre fui isso, sempre fui uma pessoa que de muita facilidade em conectar, em criar relações, e portanto isso, acho que está dentro de nós, não é? Mas isso não significa que as pessoas tenham que nascer com esse dom ou não, para poder ter sucesso. Sim, existem muitos introvertidos que conseguem comunicar facilmente, obviamente, porque depende do contexto, né? Claro. Eu próprio até noto, eu sou ao contrário, eu sou muito extrovertido, mas às vezes noto preciso de baixar a energia e estar só comigo um bocadinho. Claro. E não notava isso antigamente, se calhar também já é a idade, já começa a pesar. Este ano já faço 40, já não é. Ui, és novo. Eu sei, mas eu já vivi muito também. Isto é dog years, é o que eu digo sempre. Então, e amigos desses, ainda tens agora? Mantens? Tenho. Os que te chateavam porque tu só queres vender? Olha, Bruno, nós ao longo da vida vamos aprendendo que não temos muitos amigos. Nós vamos tendo pessoas conhecidas, mas já de facto aquelas pessoas que te ficam para a vida. E a verdade é que já passaram muitas pessoas pela minha vida, e essas pessoas do meu início, não é? De lá de trás, eu não posso considerar que eles sejam, enfim, o conceito de amigo é muito... eles são pessoas que eu posso contar sempre. São pessoas que vão estar lá sempre. E são pessoas que me conhecem verdadeiramente. Portanto, e eu sinto-me em casa quando estou com eles. E parece que o tempo não passa. Parece que... Ou seja, mesmo que não tenham falado durante 3 anos, quando vais falar, é como se tivesse sido ontem. É como se tivesse sido ontem. Assim. Apesar das nossas vidas hoje não estarem, enfim... é normal, não é? Portanto, a distância... Mas são pessoas sempre que, quando eu volto, mas é um núcleo muito pequeno, são 3, 4 pessoas. Quando eu volto é como se não tivesse saído lá. Ok. Então, e agora, pegando aqui um bocadinho mais no parte do teu pai, porque falaste que é empresário, achei interessante isso, porque ele ainda está a trabalhar neste momento? Ainda trabalha? A parte do meu pai. O meu pai não é um bom exemplo. Ok. Não é mesmo. Ou seja, é uma pessoa que, do ponto de vista empresarial, sim, tem algumas limitações, podia ter crescido muito mais, mas também tem outras coisas que eu acho que são muito boas. É muito resistente, é muito metódico, é muito consistente e tem uma capacidade enorme para lidar com a pressão. Do ponto de vista de valores, não é assim tão bom. Portanto, não é de todo. Então tu foste buscar só a parte de resiliência e de guerreiro. Sim, aí eu tenho que dizer que é uma pessoa que é uma pessoa que de facto tem resistência. Ele já tem uma empresa há 40 e tal anos. Opa, logo aí. Já teve vários níveis. Mas é escravo da empresa ou seja, estás a perceber? Sim. Dedica muito, está sempre, senão aquilo não funciona, ou já conseguiu criar uma empresa? É um conceito diferente. Hoje diz-se muito que as empresas que dependem de nós não são, na verdade, empresas.
Eu não sei se concordo a 100% com isso. Eu não sei se Eu também concordo a não. 100% disso. Isso é uma coisa que se está a vender muito, não é? Que o negócio tem que rolar sem nós, sem que estejamos presentes. Eu acho que isso não pode ser geral. Portanto, temos negócios e negócios e a nossa presença é sempre muito importante nos negócios. Obviamente que há níveis, não é? Exatamente. Uma fase inicial, se calhar, é uma presença muito mais On constante. job, estás ali mesmo no Exato. dia a dia. Depois, já à medida que o tempo passa, mas nós nunca deixamos de estar presentes, não é? Portanto, ele é uma pessoa que sempre esteve muito presente, continua a estar presente e eu acredito que ainda seja a primeira pessoa a chegar à empresa e a última a sair, portanto. Pois é isto, porque também era esse muito o conceito antigamente. Ou seja, as pessoas tinham uma empresa, ok, trabalhas para ti, mas depois és escravo do teu trabalho porque não criaste uma estrutura que, ok, tu estás a fazer outra coisa e também estás na empresa, mas não estás necessariamente ali a garantir que os mínimos e o serviço que é prestado ou o produto que é vendido está a ser executado. Não é? Mas porquê é que eu toco neste ponto? Eu toco neste ponto porquê? Porque é muito importante que as pessoas entendam que isto não é para nós deixarmos de trabalhar. Exatamente. Pronto. E a maioria das pessoas pensa que vai criar uma empresa para deixar de trabalhar. Logo por aí, eu acho que vai ter muita dificuldade a criar uma empresa. Pronto. Acho que as empresas são criadas e são geridas. Obviamente que à medida que vai crescendo, vai-se criando uma estrutura e vai-se delegando, e a capacidade de delegar é muito importante. Até porque nós só temos 24 horas e, portanto, somos limitados, não é? Do ponto de vista de tempo, e a determinada altura, se não delegamos ou não crescemos do ponto de vista de estrutura, também não cresce a empresa. Mas isso não significa que não tenhamos uma atitude presente nessa empresa também. Agora, não é aquela presença que temos que estar lá sempre e temos que sempre tomar decisões. Não. Isto de delegar é isso mesmo. Claro. É passar a decisão muitas vezes para outras pessoas em que nós confiamos, acreditamos, formamos e que têm a mesma linguagem que nós. Mas no final do dia a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa. E isto fala-se muito que é o empresário à antiga, mas os empresários à antiga e grandes empresários à antiga criaram grandes impérios com uma atitude presente. Exatamente. E dedicada às empresas. Sempre que eu vejo empresários, ou a grande maioria das vezes, que deixam de ter essa dinâmica e deixam de dar tanta importância aos negócios, as empresas têm alguma dificuldade. Mas quando se trata de pequenas e médias empresas, claro, quando se trata de outras estruturas, empresas maiores, se calhar já há mais facilidade em que se delegue mais. Mas o empresário continua a estar lá, o dono da empresa continua a estar lá. Claro, exatamente. Ou seja, há pessoas que começam empresas por achar exatamente que o sonho é aquilo está a funcionar e eu estou de férias. E só agora aquilo vai rolar. Só agora que aquilo é uma empresa, porque aquilo funciona sem mim. Calma. Não. Posso é ter uma intervenção, portanto, eu se calhar no início tenho 50 decisões por dia, depois com uma estrutura bem feita e a delegar com pessoas de confiança, se calhar vou ter uma decisão por semana. Exatamente. Mas estou lá na mesma. Exatamente. E às vezes até pois é o erro que, mesmo para quem cria estruturas, é essa. Depois começa a olhar só para o outro lado e esquece de estar no dia-a-dia na empresa, porque é preciso estar. Ok, a pessoa não está ali. Se é preciso uma responsabilidade para decidir alguma coisa, é outra pessoa que se calhar tem essa responsabilidade, não somos nós. Mas nós temos de estar lá a acompanhar e ter, a expressão não é ter mão no negócio, mas é ter visão para o negócio, porque senão a gente temos de decidir aquela roda de hamster, senão depois é muito complicado. Claro. Estamos sempre ali só a tentar sobreviver a semana ou o mês, e não, temos de tentar sobreviver aos anos ou às décadas e tentar tomar decisões importantes para... Mas acho que o tecido empresarial antigamente também não tinha essa noção. Começava-se por negócios, fazia isso, a gente estava ali na luta. Às vezes vejo com pessoas que prestam serviços e vêm ter connosco algum serviço, alguma coisa, até no dia-a-dia, e nota-se bem aquela pessoa que já tem uma certa idade, está a fazer aquilo, é dona do seu horário, mas ao mesmo tempo é escravo. E aí também não é o que é interessante. Mas depois há as pessoas que vendem aqueles sonhos que a gente só trabalha 4 horas por semana, ou que... eu já li esses livros e acho que é interessante, mas é uma metodologia para tu rentabilizares o teu tempo, não é para dizer que literalmente, ok, 4 horas... Vamos embora. Porque as empresas distribuem-se por vários setores, não é? Portanto, há a parte de produção, há a parte administrativa
E também temos, por vezes, a minha parte, eu para ser produtivo na minha empresa não preciso estar lá, mas sim a pensar no futuro da própria empresa. Portanto, eu tenho que ter tempo para isso. Não significa com isso que eu não esteja a trabalhar. Estou a trabalhar de forma diferente, em prol da empresa. Portanto, a ligação de alguém que cria uma empresa à empresa é para sempre. É para sempre. E no dia que não houver essa ligação, a empresa pode passar por dificuldades. Acaba por ser um filho. A empresa ou delegou alguém que sinta a empresa da mesma forma Sim. e que queira o bem da empresa da mesma forma que aquela pessoa que a criou, ou caso contrário, ou está muito bem estruturada ou vai ter algumas dificuldades. Pois. Não, é um filho e depois lá está. Ninguém tem. Se tu crias uma empresa, uma coisa é seres cofundador, não é? Agora, se tu crias uma coisa sozinho, não podes exigir de ninguém o grau de cumplicidade que tu tens com o projeto. Nós não nos podemos esquecer também que o tempo de vida das empresas é muito curto. A média do tempo de vida das empresas é muito curto. E muitas vezes é também por haver essa ideia de que o empresário tem que saltar fora ou a pessoa tem que saltar fora, porque caso contrário aquilo não é uma empresa. É muito raro uma empresa ter 30, 40, 50 anos de vida. O normal, o tempo de vida médio são 10 anos. Exatamente. Portanto, já estamos a falar de uma fatia muito pequenina. Muito pequenina. Por isso, uma empresa, como neste caso, há pouco falámos sobre o meu pai, que na verdade também sou sócio dessa empresa, o meu irmão também é, apesar de eu não ter ligação, do ponto de vista diário e também de gestão, tem a empresa há 45 anos. 45 anos é muito tempo. Exatamente. Está muito acima da média do que é o normal de uma empresa em Portugal. Em Portugal e no mundo. Sim, e no mundo. Então, já são muitas fases, muitas crises. Já passou vários ciclos. Já passou muita evolução e vai sempre estando por lá e já cresceu muito, já diminuiu, já voltou a crescer, portanto... Pois é, esse elástico, já passou por uma crise em 2012 que arrasou com 80% do tecido empresarial em Portugal, principalmente pequenas e médias empresas, e passou por isso e sobreviveu. Sim. E tu, quando falas que tiveste uma experiência antes do imobiliário na parte industrial, foi na empresa do teu pai ou foi outra empresa que tu criaste? Foi a empresa do meu pai, que neste caso depois também era minha. Sim, exato, como falaste do sócio, pensei que exato, também era sócio. Eu tive 2 ou 3 experiências que me marcaram e que hoje são muito válidas para eu também aplicá-las no meu negócio, que é o desporto. O desporto e trabalho em equipa, e principalmente o futebol, deu-me uma base muito, muito, muito boa em que eu aplico no meu negócio. Depois, obviamente, também eu comecei muito novo nas empresas que na altura eram do meu pai e do meu tio, e que depois, mais tarde, nós criámos sociedade, eu e o meu pai e o meu irmão, e era um grupo de empresas em que eu fazia a gestão de uma delas, duas dessas empresas, e o meu pai e o meu irmão faziam a gestão de outra empresa. E estudei em Aveiro? Estudei em Aveiro. Na indústria da metalomecânica, que é muito forte. Em Aveiro é muito forte. E tínhamos clientes, e temos ainda, muito bons, como a Navigator, como a Vista Alegre, e não só, enfim, a Renault, a Auto Europa, por exemplo. Você ia fornecer toda a parte de maquinaria? Não, era mais a manutenção industrial, as estruturas metálicas, enfim. Okay, portanto, dentro deste segmento de negócio. E essa experiência permitiu-me aprender muito. Muito porquê? Porque lidar com o cliente, a responsabilidade, os prazos, o ter a noção do que é um cliente para a vida e de cuidar do cliente, a responsabilidade de prometer fazer, ter cuidado com a qualidade, o compromisso, a disciplina, a consistência, os hábitos. Portanto, tudo isto eu fui, a liderança, a parte comercial também, a parte não só comercial, mas também financeira, o saber lidar com a pressão, o saber lidar com a ansiedade, muitas vezes, de ter que pagar ordenados, de ter que pagar a fornecedores, de ter que pagar a segurança social, de ter que pagar algumas faturas que
até mesmo o Estado nos devia e nós tínhamos que pagar ao Estado, nomeadamente os IVAs, imagina, se tínhamos uma obra para o Estado e de facto eles deviam-nos e nós tínhamos que lhes pagar antes deles nos pagarem a nós, quer dizer... Pois é, aquelas coisas 120 dias. Exatamente, portanto, deu uma experiência e uma base muito, muito, muito grande, e depois foi muito tempo para que obviamente que eu depois aplicasse no meu negócio, neste caso no imobiliário, e até porque eu acho que, enfim, no imobiliário para se ter sucesso é só preciso fazer os mínimos. E os mínimos muitas vezes é a grande dificuldade das pessoas, em que na parte da indústria, pelo menos que eu aprendi, se não fizesse isso estava completamente liquidado à nascença. Não? E quantos anos é que ficaste ainda na... Ainda fiquei muito tempo, ainda fiquei 16 anos. Portanto, 16? Sim. Puxa. 15. Pois, porque acabaste por nunca, como viste a questão de escalar e de crescer, nunca acabaste por ter nenhum trabalho a trabalhar para outra pessoa. Ou conseguiste... Nunca trabalhei para ninguém. Na empresa, nem Não. Para o teu pai? Não trabalhava para ele, trabalhávamos com ele. Trabalhávamos em conjunto, sim. Então foi logo o teu primeiro emprego. Eu com 19 anos comecei logo a liderar uma empresa do grupo, uma empresa pequenina, que depois eu fui fazendo crescer também. Que eu tinha a minha própria gestão, encomendas, tudo passava para mim. Portanto, e isso também me deu muita experiência. A liderança, há uma ideia muito errada também das pessoas quando criam empresas que vão ser patrões, portanto, esquecem-se que nós vamos ser empregados dos nossos funcionários. Exatamente. e é um bocadinho isso, e saber, e ter essa noção, perceber que as pessoas mais importantes nas empresas são as pessoas. O mais importante das empresas são as pessoas, e nós temos que lidar e tratar bem as pessoas, e temos que saber liderar as pessoas de forma a que elas sintam a empresa, vistam a camisola, e que em conjunto nós consigamos, enfim, alcançar certos objetivos, mas que no final todos ganhem. É muito importante isto. Eu sempre tive esta cultura, eu sempre apliquei esta cultura, não é de agora, sempre foi desde sempre. O ter palavra para que as pessoas possam confiar em nós, a responsabilidade, tudo isto conta. Portanto, liderar por exemplo. Sempre foi assim. E esse desafio aos 19 anos foste tu que quiseste assumir? Ou foi uma proposta. Eu, na altura, não tinha muito como objetivo trabalhar em conjunto com o meu pai. Portanto, eu tinha mais, enfim, um objetivo pessoal. Na verdade, eu queria criar a minha própria empresa. Para mim não era nada, enfim, entusiasmante eu viver a minha vida sobre, enfim, um nome. Eu queria criar a minha própria história, sendo que foi um mal necessário. Porquê? Porque, como disse, a minha estrutura familiar de parte da minha mãe, do ponto de vista financeiro, não era muito boa, e eu tinha um grande objetivo de vida, que era ajudar a minha família da parte da minha mãe, neste caso a minha mãe, a minha avó, para lhe dar melhores condições de vida. Este foi um objetivo, era um dos objetivos. Outro objetivo era, eu queria crescer rápido, eu tinha muitas ambições. Eu era muito ambicioso com 19, 20 anos, portanto eu posso dizer que eu hoje trabalho alguma coisa, mas eu trabalhava o dobro naquela altura e tinha muito mais ambição do que hoje. De facto, se calhar pela idade e pela falta de experiência e pela falta de vida, não é? Eu sonhava mesmo, eu tinha uma sede e tinha energia, não é? E eu muito facilmente trabalhava 16, 17 horas por dia com essa idade. Mas de facto essa dimensão foi muito importante na minha carreira. Eu na altura tive esse trato, que foi, eu fico com esta empresa, porque para mim sempre foi muito importante a questão da liberdade. Eu, na verdade, eu não luto por mais nada a não ser pela liberdade. Obviamente que ter dinheiro permite-me ter liberdade, não é? Até certo ponto. Mas é sempre isto, é não ter limites, é ter liberdade, e portanto na altura também era importante, para mim era importante isso, com 18 anos ou 19 anos era importante. E eu com 21 já tinha alguma responsabilidade, posso dizer, muita responsabilidade. Eu já faturava em 2021, com 21 anos, portanto isto em 2000, se eu quiser fazer conta já à data de hoje, 3 milhões de euros por ano.
Portanto, Puxa. já numa empresa que... Nessa pequena que tu é que levaste a nesta crescer. pequena, sim, Ok. sim. E fizeste curso ou trabalhaste em ti como empresário, vá, não é? Como dono de uma empresa? Fizeste algum tipo de formação para tentar alavancar isso? Não, obviamente Ou eras depois fiz 17 horas algumas, só trabalho todos os dias? fiz algumas, mas não eram muito. Nessa Eu altura sempre também fui era para a escola, diferente. não aprendi muito. É verdade, porque eu achava sempre que era uma grande seca. Eu acho que nada era adequado àquilo que estava a passar no momento. Agora, o que eu adorava era falar com pessoas mais velhas. O que eu adorava era falar com empresários, com experiência. O que eu adorava era estar atento ao que eles faziam. E eu isso era obcecado. Eu passava horas a beber informação sobre pessoas ou com pessoas que já tinham a experiência, percebes? Eu tinha essa humildade de fazer perguntas, de ter atento, de perceber como é que as pessoas faziam, e não só pelo lado positivo, eu também estava muito atento quando as coisas corriam mal e o porquê que corria mal. Eu depois lia muito, eu estava atento ao mercado em si, eu estava muito atento à concorrência, eu era obcecado, completamente obcecado por tudo o que era negócios e tudo o que era empresários e por histórias. Então para mim era fascinante. Eu ainda hoje, se quiseres prender-me há algum tempo a falar, fala-me sobre qualquer coisa que criaste, e eu vou ficar A tentar perceber e é aprender. tentar perceber, absorver, porque eu acho que eles, na altura eu sentia muito isso, e hoje também sinto, obviamente, mas eu acho que era muito mais intenso, porque eu estava a crescer, não é? Estavas a criar as bases, não é? Estava a criar as bases e tudo para mim era assim magnífico, porque eu ouvia histórias de todo tipo, eu ouvia histórias de muito sucesso, de empresários com empresas com enormes. Eu tive e reuni-me muitas vezes e falei muitas vezes com pessoas que tinham empresas com mais de 1000 empregados, 2000, 3000 empregados. Portanto, pessoas com, enfim, Sim. já com uma dimensão, também com pessoas com microempresas, médias empresas. Portanto, era Estamos de a todo falar aí tipo. dos teus 20, vá, dos Nos 20 aos meus 30. 20, anos 2000, certo? Exatamente. E era fascinante. Para mim era completamente fascinante. E eu com 20 anos queria ser... se não chegasse ao Belmiro de Azevedo ou ao Champalimau, que era a minha referência, não era nada. Era o que eu pensava. Sério? Era. Então, mas há que... Mas era a minha... enfim, a inocência da altura. Portanto, Sim, claro. eu achava que era possível. Mas Eu achava realmente que... devia estar curioso é para conhecer a história deles, né? Sim, O por trás. conheci a história de todos eles, do América Amorim, do Belmiro de Azevedo. Mas estiveste com eles mesmo? Não, com eles não Não, tive o mas prazer de estar, abordaste. mas conheci, obviamente, a história. Depois, entretanto, quando fazia negócios, porque nós fazíamos alguns negócios com o Grupo Sonai, nós fazíamos a manutenção nas empresas da Corticeira Amorim. Eu estava sempre, Estavas lá ao pé. estava perto, estava muito perto. E eu estava sempre muito interessado como é que era o processo de produção, como é que era a parte das encomendas, como é que era a parte da matéria-prima, como é que era o custo, como é que era... Eu hoje entro em qualquer lado, e na altura não era diferente, e se eu entro num restaurante, eu não vou comer, eu vou saber quantas cadeiras é que tem, e quantos empregados é que estão a servir, e se aquilo está cheio, se não está, e quanto é que custa cada refeição, e quanto é que aquilo vai faturar aquela Em todos os refeição. restaurantes tu É sempre assim. Eu posso hoje já não falo para quem vai comigo, porque... Mas estás a fazer essa Mas matemática estou na a fazer cabeça. essa matemática na cabeça constantemente. Vai ser Em cansativo. qualquer negócio, em qualquer sítio que eu Ou entro. seja, portanto, vais ao ginásio, entras vou ao no ginásio, é igual. começas a fazer contas já Vou ao de ginásio, cabeça. é igual. Chego ali à Baixa de Lisboa, vejo 10 tuk-tuks, depois vejo 20, depois vejo 30, depois começo a ver que há muita concorrência, depois percebo se eles são elétricos, são a gasóleo, são a gasolina, depois Mas se levam e o que 7, é que 8 fazes pessoas. com essa informação? Essa informação eu vou estou sempre a consumir informação, porque eu parece que tenho uma necessidade enorme de estar a consumir informação e não consigo parar. Depois, isso eu não sei muito bem como é que eu depois uso, mas eu sei que eu uso. A determinada altura ela vai aparecer, ela vai ser necessária. Ela vai ser necessária e eu vou usar. Agora, obviamente que não é toda a informação, portanto, Claro, mas eu depois não paro por aí, depois eu vou para o YouTube e vou ver, depois eu vou, portanto, eu ando sempre nisto, sempre. Ou seja, é aquela... Porque lá está, estavas a falar das relações pessoais e é assim que tu cimentas muitas relações. Ou seja, se tu vais falar depois com uma pessoa daqui por 2 anos de matemática que se calhar prendeu-te ali a atenção durante um período,
facilmente já vais conseguir manter uma conversa com essa pessoa. Se calhar é por aí que... É porque eu tenho associações, porque E eu assim já estive consegues, dentro... não é? Não Sim, estás do zero a construir uma conversa para gerar rapport, não sei o quê, né? Ou seja, se calhar é uma das ferramentas que tu também... sem dúvida. Por isso é que também algumas formações que eu dou, eu digo que às pessoas, enfim, que é muito importante que se nós estamos em determinada área, nós temos que ser conhecedores da área onde estamos o máximo possível. Portanto, toda a informação que eu possa tirar de lá ou em qualquer sítio, eu tenho que a ter. Tenho que a ter porque eu não sei se eu vou usar ou quando é que eu vou usar, mas eu tenho que estar preparado para quando for necessário ter essa informação, eu vou buscar. Eu vou buscar. E depois, claro que as pessoas perguntam, mas qual é a informação? Isso não se escolhe, é toda. Portanto, mas para isso tem que haver um interesse genuíno. Sim. Tem que haver um interesse genuíno. Por isso é que muitas pessoas vendem esta coisa de que tens que gostar do que fazes. Porque se tu fizeres em esforço, tu não vais conseguir. Aliás, eu sou péssimo a fazer algo que eu não gosto. Obrigado. Pois. Sou péssimo. Péssimo. E demoro muito Como tempo a aprender. Né? Como a escola. É como a escola. Portanto, para mim era completamente aborrecido estar na escola. Eu não conseguia estar a ouvir um professor porque aquilo era devagar demais. Era muito lento. Eu perguntava, quando é que isto dá para faturar? Quando é que isto dá para eu fazer negócio? O que é que isto vai ser útil para a minha vida? Então tu só fizeste o 12º? Eu não fiz o 12º. Nem fizeste? Não consegui. Ou seja, isso em Portugal é muito atípico na altura que estamos a falar. Era um partido de lado. Porque primeiro enfim, estava numa estrutura familiar de empresários, claro. e havia aquele conceito de que mas estudar para aqui, tu veja para aqui para aprender, mas para aqui para o pé, para aprender o que tens que aprender e trabalhar. E de facto foi muito importante, porque repara, eu com 12 anos não havia férias de verão para ninguém, era a trabalhar na oficina, na ferrugem. Eu com 13 anos igual, 14, 15, portanto, ou seja, esta foi a minha realidade. Não comecei lá por cima, comecei de baixo, comecei a ser ajudante, comecei a aprender, né? Claro, obviamente, portanto, tudo isto foi muito importante, tudo isto foi mesmo muito importante. Agora, que eu digo isto, portanto, na altura custou muito. Era muito chato. Era muito chato, portanto, era mesmo muito chato. É isso que eu estava a dizer, ou seja, eu por acaso tenho de perguntar isso, que é, tiveste essa experiência também próximo do teu pai a trabalhar e tudo, e há a realização de que o que tu ganhaste ali naquela fase da tua vida, agora, ou se calhar desde que a gente já fala disso, vais para Lisboa, começas a aplicar de uma forma que, mas se calhar não tens essa visão. Eu digo isso porque acontece isso comigo às vezes, há coisas que eu faço hoje em dia e a disposição de trabalhar muito e tudo, e depois penso, ok, mas eu quando estava lá atrás é por isso que se calhar até criticava na altura, epá, estar a trabalhar, mas ficou marcado e faz parte da tua personalidade. Nós ao longo da vida vamos aprendendo muito. Só quem não aprende é que não cresce. Ou quem não aprende não cresce. E eu obviamente que de trás trago muitas coisas positivas e também, principalmente, não é bem aquilo que eu tenho que fazer ou aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu não tenho que fazer. Ou seja, eu aprendi de tudo. Eu aprendi aquilo que devo fazer e aquilo que não devo fazer. Portanto, porque, enfim, na indústria tem-se os dois lados, e não é só na indústria, mas também depende da pessoa. E eu aprendi de tudo um pouco, que é por aqui que eu quero ir, mas não é por aqui que eu quero ir. É isto que eu quero ser, mas de todo não é isto que eu quero ser. E emocionalmente não te custa lá com isso, porque depois também entrei. Aqui está a fazer o racional, né? Tipo, ok, já passei por isto. Não. Mas se calhar quando aparece outra vez e há algumas variáveis. E desequilibra-te ou consegues facilmente? Completamente radical no ponto de vista de decisão no que respeita a coisas que eu não quero ser ou voltar a passar. A experienciar. Sou completamente radical. Não gosto de radicalismos, mas nisto eu tenho que dizer que sim, sou de facto radical. Para mim é muito importante que eu tenha paz. É muito importante que eu de facto seja livre. O que é isto da liberdade? Há muitas pessoas com muito dinheiro que não são livres. Não são livres de consciência, por exemplo. Não são livres porque não tiveram uma melhor atitude com tudo aquilo que os rodeia. E eu não quero isso. Eu não quero ter dinheiro e não ser livre. Eu não quero ter um bom carro e não ser livre. Eu não quero ter uma boa casa e não ser livre. Eu não quero sair de casa e estar a olhar para o lado porque se calhar está um funcionário ou uma pessoa que eu devo dinheiro, enfim, por aí fora. Eu não quero sair à rua e dizerem que eu enganei pessoas. Portanto, isso para mim não é liberdade. E eu, de facto, o meu grande objetivo de vida, ou um dos grandes objetivos de vida, é liberdade. E é o atual. E para eu ser livre, eu tenho que fazer as coisas bem. Eu tenho que ter princípios, eu tenho que ter valores, eu tenho que ter uma atitude correta, eu não tenho que andar a enganar ninguém, nem passar por cima de ninguém. Eu tenho que
fazer com que eu de facto chegue à noite a casa, durma de consciência tranquila, acorde de manhã, e as pessoas olhem para mim como um exemplo e não como um vigarista qualquer, que não enganar as pessoas só para chegar a determinado fim. Isso para mim não serve. Obviamente que isto pode demorar mais tempo a eu chegar aos meus objetivos ou não, mas eu tenho a certeza de uma coisa: quando eu lá chegar, que eu não sei onde é que é ainda, eu vou manter. Eu vou manter, isso eu não tenho dúvidas. Mas tu falaste essa questão dos valores, porque também mencionaste isso do teu pai. Foste ganhando, não é? Vais ganhando os valores, vais percebendo, ok, eu sou assim. Digo isto porque eu, para fazer isso, tive-me conhecer, tive de fazer algumas coisas para definir e perceber, porque eu também, por exemplo, sou acompanhado na psicóloga e tudo, no lado positivo, e isso ajudou-me exatamente aí. Ou seja, os triggers que tu às vezes tens por esta situação ou aquela, vai à raiz dos teus valores, não é? Os valores eu aprendi com a minha mãe e com a minha avó. Okay. A capacidade de trabalho, aí sim posso dizer que também aprendi com a minha mãe e com a minha avó. E o desporto? Falaste do desporto, o desporto foi sempre presente? Falaste em futebol? Foi? Sim, sempre foi presente. O desporto para mim era muito importante e é muito importante. O desporto traz-nos muita coisa, mas principalmente o que o desporto me deu foi... sabes que eu nunca gostei muito de lideranças sobre mim para comigo. Eu nunca gostei muito de autoridade. Eu para mim, e as relações que eu tenho com as pessoas é de igual para igual. Cada um com a sua função no mundo. Portanto, não tenho que... E não acredito muito nessa autoridade. Mas o futebol ensinou-me também que a vida não é assim. E de facto que muitas vezes tem que haver liderança. E uma das lições do futebol é essa mesmo. Nós temos que saber trabalhar em equipa e temos que ser liderados. Portanto, neste caso o treinador ou o presidente. E temos que saber trabalhar em equipa e cada um com uma função dentro de campo. Isto nas empresas é fundamental. Isso traz isto para as empresas. O futebol foi muito importante. Eu joguei muito tempo futebol. Para além de ter jogado muito tempo futebol, tive muito sucesso no futebol. Podia ter tido muito mais se eu não optasse por outro estilo de vida e se eu também não tivesse tomado a decisão de ir para o lado empresarial, porque depois uma coisa não era, enfim, compatível com a outra. Mas também foi uma decisão pensada. Porquê? Porque para mim o futebol seria ou eu era um jogador de primeira divisão e de um clube grande, ou senão não fazia sentido. Exato, ou vais ou ias mesmo ou não ias, né? Porque eu tenho essa minha, enfim, que é um bocadinho, eu posso dizer que pode ser considerado um defeito, que é, isto ou é ou não é, é branco ou preto, ou é 8 ou 80, e às vezes não é bom. Tem que haver aqui algum equilíbrio, portanto eu admito isso, tem que haver algum equilíbrio, mas de facto eu naquela altura decidi que não era o futebol, não era o caminho, apesar de facto eu tinha jeito para jogar futebol, mas eu optei pelo lado empresarial, então dediquei-me a 100% às empresas, porque eu trabalhava, como disse, 14, 15, 16 horas se fosse preciso, fazia turnos, ficava nas empresas, dormia dentro do carro na empresa para acompanhar as pessoas que faziam turnos, eu fazia o que fosse preciso para conseguir chegar aos objetivos. Dormias dentro do carro? Sim. Eu tive casos em que a minha capacidade de produção não estava ou estava limitada e então eu tive que criar um turno e nesse turno, obviamente, se eu me comprometo com os meus clientes e também com as pessoas, com o sacrifício das pessoas, eu não é só dizer, olha, vai lá e faz. Não, vai lá e vamos fazer. Também estás lá. Vamos fazer. E eu vou contigo. Portanto, isto passa-se com a minha equipa. A minha equipa hoje também, no imobiliário, eu não lidero com... eu lidero com exemplo mesmo. Eu antes de qualquer... Eles sabem que eu estou com eles até onde der. Até onde for. Portanto, e não é façam isto. É eu faço isto, multiplico por 10 e vocês façam só 10% disto, é bom. Ok. Mas eu dou sempre exemplo assim. Portanto, a liderança tem que ser sempre assim. Isto na área da indústria, eu dizia, olha, é preciso fazer este trabalho, e neste caso era pintura, e eu punha-me ao pintar ao lado deles. Era preciso, percebes? Ou seja, ou era ajudante deles. Exato, para agilizar o processo, para ajudar e estás ali a fazer parte. Portanto, e é isso que depois também causa admiração, e que as pessoas te admiram, e que as pessoas te respeitam. E pronto. E tu, pegando ali novamente no desporto, para os dias de hoje, eu vejo, tu fazes, estás agora, parece-me a mim que retomaste com mais consistência, ou então estás a partilhar isso, que se calhar não o fazias, porque lá está, isto o que a gente partilha e o que a gente faz são duas coisas completamente diferentes, claro. Ou podem ser, não é? E tu neste momento sentes que é necessário também sempre o desporto,
E estar sempre a treinar? Treinas todos os dias? Sempre treinei, sempre estive ligado ao desporto. Houve uma altura da minha vida que me desliguei um pouco, portanto não foi sempre, ali uma altura que me desliguei um pouco por outras situações, mas sempre eu tenho a clara noção que o desporto é fundamental para que eu possa ter, enfim, até mesmo ser produtivo, portanto. Para a saúde mental, não é? Para a saúde mental, tudo, física, para que eu seja mais produtivo. Na verdade é esta, porque se eu tiver melhor forma física, eu vou ter mais energia. Se eu tiver mais energia, eu posso fazer mais coisas. Exatamente. E neste momento, sim, eu treino todos os dias. Lá está, ou é 8 ou 80. E, portanto, ou é para ir ou é para ir. Mas a que horas é que arranjas tempo no dia para treinar? Olha, eu calculei e percebi que eu de manhã para mim não funciona. Ok. Eu gosto de acordar de manhã, ter calma no meu dia, gosto de fazer as coisas que eu tenho a fazer e chegar cedo à empresa. Acordas por volta de que horas, mais ou menos? Acordo por volta das 6h30, 6h30, portanto Ok. é por aí. Já temos que acordava mais cedo, mas era necessário. E agora não, agora portanto acordo a essa hora, chego à empresa às 7, 7h30, 8. Agora estou mais nas 8 da manhã, mas para mim é muito importante, não passo daí. 8 da manhã eu tenho que estar no escritório para começar o meu dia. Às 9 começa a atividade, não é? Os clientes começam, enfim, Contactos, os telefonemas, as pessoas já estão na empresa, as pessoas já deixaram os filhos no trabalho, começa o dia. Máquina a rolar. A máquina a rolar. Isto dura até às 8 da noite. Até às 8 as pessoas estão ativas. Depois vão jantar, família, e é aí que eu aproveito das 8 às 9 e vou ao ginásio. Portanto, 8, 9, eu estou lá. Vou ao ginásio, depois saio do ginásio, vou jantar, escritório novamente, vou fazer o que tenho que fazer, vou trabalhar a parte da organização e também, enfim, algumas coisas que eu tenho pendentes, e vou trabalhar também a parte espiritual, que é muito importante. E, portanto, e por isso, isto dura até à meia-noite, 1 da manhã. Ou seja, quase fazes o fecho do dia. O dia deve ser muito tumultuoso, não é? Dia. Para que se crie rotinas, para que se crie hábitos, eu criei este modelo. E este modelo eu tenho que entrar, eu tenho que chegar ao meu trabalho de manhã e tenho que fechar o meu dia no escritório. Okay. E, portanto, nem que esteja no outro lado qualquer, eu vou ao escritório fechar o dia. Sim, às vezes acontece, pode estar fora, está, né? Fora. Sim. E tal, eu tenho que sempre cuidar de ir ao escritório e fechar o dia, portanto agora depende da hora. Neste caso aqui eu prolongo isto até porque eu, enfim, não tenho aqui família em Lisboa, estou só, não tenho namorada, não tenho, enfim, isso permite-me ter mais tempo para poder ter outro estilo de vida e para ser mais produtivo. Pois, eu ia perguntar-te agora uma coisa relativamente à carreira, ao shift que fizeste, mas agora falaste da namorada e também, porque, por exemplo, para mim é essa questão, né? Eu tenho 2 filhos, né? São 5 e 7, pá, lá está, aquele período que estás a falar de manhã, eu tenho de acordar às 5, porque depois sei que às 7 tenho de estar ali para eles, né? Ainda hoje foi assim, e ao fim do dia também, e às vezes sinto aqui a sensação é muito, estou a perder, porque, por exemplo, o Daniel consegue, lá está, tu sabes que eu às 8 horas é da família, ok, vou fazer um tempo para mim e depois venho. Mas tu sentes que isso também era uma coisa que te fazia, porque falaste muito dos laços familiares que tens com a tua mãe, com a tua avó, e alavancar isso. Isso para ti é só uma questão de estou nesta fase, ou achas que iria fazer diferença se tinhas lá está, reavaliar o modelo todo? Olha, eu tenho aqui, enfim, obviamente todos nós temos uma vida e temos uma história de vida. Eu sempre fui muito dedicado à parte do trabalho, do crescimento, de empresas, e eu deixei um bocadinho de lado essa parte. Mas o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, que eu tive um processo na minha vida em que eu tive uma queda grande. A determinada altura da minha vida eu tive uma queda muito grande e eu tive que dar a volta, enfim, dar a volta, não é? E tive que sair lá deste fundo do poço e renasci novamente, em que eu comecei praticamente do zero quando eu chego novamente ao mercado imobiliário em Lisboa. E quando eu chego ao mercado imobiliário e a esta nova atividade, eu tinha uma necessidade urgente, e essa necessidade urgente é eu ter estabilidade financeira, para me dar a liberdade, conforme eu falei há pouco. E isso era muito importante. No mercado imobiliário isso não é fácil, porque criar uma empresa nesta área de negócio
que tenha alguma consistência, tu precisas de algum tempo, porque tu podes fazer um ano bom, mas do ano a seguir as coisas não correm tão bem, portanto, porque isto é muito variável e o cliente não é um tipo de cliente que se vê na indústria, por exemplo, que o cliente que se vê na indústria é recorrente. Aqui não, aqui tu tens de estar constantemente a fazer prospeção para novos clientes, tu não tens verdadeiramente uma carteira de clientes. E, portanto, eu sabia que eu precisava de 3 a 5 anos para criar aqui alguma estabilidade do ponto de vista de estrutura financeira e também de credibilidade do meu nome criar aqui alguma autoridade, enfim, autoridade, precisamente. O que é que eu acho que é muito importante, independentemente se tu tens uma relação ou não, é importante que, obviamente que não tendo, tu tens mais tempo, se for bem aplicado, permite tu seres mais rentável, mas também, por outro lado, tens outra consequência que é, não tens essa parte emocional tratada, não é? Porque tu chegas a casa, podes partilhar, podes desabafar, podes, enfim. Às vezes também não é bom, mas sim, mas pode. Mas pronto, mas pelo menos tens um apoio emocional sim, que exatamente, te permite podes também. Partilhar, não é? Exatamente, porque tu não Tiras vais estar sempre dentro. bem. Exatamente. Estás sempre bem, tu tens altos e baixos e não tens ninguém para o fazer, é saber lidar contigo e lidar com esses sentimentos. Quando tu tens alguém, é muito importante que esse alguém seja uma verdadeira equipa. Quando se tem uma relação, se tu não encontrares alguém que esteja com o mesmo propósito que tu estás, com os mesmos objetivos, em que trabalhe em equipa, é difícil. Porque isso, de atenção, que, na minha opinião, uma relação pode ser um atraso de vida, como também pode ser um impulsionador enorme. Portanto, eu acho que quando alguém tem uma relação com alguém e aquilo está alinhado, é praticamente imbatível, porque é de uma força muito, muito, muito grande, porque a equipa está alinhada. E o alinhado significa que tu tens confiança na outra pessoa, que tu estás com a pessoa, essa pessoa tem caráter, tem valores, confias, está ali para te ajudar e tu para ajudares a pessoa, tem sonhos em comum, tem objetivos em comum, querem crescer em conjunto. Dá-te essa estabilidade emocional e eu acho que isso é imbatível, muito mais que uma pessoa sozinha. Por isso é que os grandes impérios foram criados por casais, não foram criados por pessoas sozinhas. Mas encontrar isso não é fácil também, portanto, essa equipa. E quem a tem, eu acho que quando entra neste negócio tem que ter uma conversa em casa e dizer assim, isto vai ser duro, isto vai exigir sacrifício até propriamente da relação, do ponto de vista de tempo, do ponto de vista de dedicação. No nosso negócio temos muito isso. Sim. E se tu tiveres uma aliada à séria, posso-te garantir que tu estás no caminho certo. Se tu tiveres uma pessoa que te cobra, que te puxa para trás, que te julga, que não te deixa crescer, cuidado, porque isso pode te levar à ruína. Tu achas que poderá ser uma pessoa que esteja dentro da área? Não sei se é dentro da área. Existe essa questão que há pessoas que trabalhar com a tua parceira ou o teu parceiro, não esquece, é muito mal por causa disso. Há pessoas que defendem exatamente o contrário, como estavas um pouco a fazer, né? Eu não acho isso. Eu não acho que se trabalham em conjunto, se não trabalham em conjunto, se trabalham noutra área, obviamente que quem está dentro do mercado imobiliário tem tanta intensidade que tem uma necessidade enorme de estar sempre a falar sobre o negócio. Sim. Qualquer empresário que viva o negócio a 100% tem uma necessidade enorme de estar sempre a falar sobre o negócio. Se essa pessoa estiver a trabalhar contigo ou a trabalhar na mesma área, vai te entender melhor. É diferente do que alguém que esteja fora dessa área. Porque essa não vai entender, não entende, não se identifica, não é? Não vive. Mas quando eu falo que existe as pessoas estão comprometidas e as pessoas estão alinhadas, eu acho que tem que haver a pessoa do outro lado tem que sentir o negócio como tu sentes. Portanto, isso é que é alinhamento total. Portanto, é mais fácil se a pessoa de facto trabalhar na mesma área que tu ou pelo menos fazer parte do teu crescimento. Ou a outra pessoa até pode ter um negócio próprio e tu também ajudares. Quer dizer, eu não estou a dizer. Mas é questão de mindset. Isto é uma questão de mindset. Quando tu estás sozinho, portanto, eu faço um percurso aqui até hoje e nunca tive namorada, portanto, é diferente. Tu tens mais tempo, o meu maior ativo é o tempo, é a disponibilidade que eu tenho para os meus clientes, portanto, eu estou sempre disponível, quer dizer, se não tiver imediatamente, estou logo a seguir, porque eu tenho tempo. Tenho coisas positivas,
obviamente que tem, mas tem coisas negativas também, por causa da questão emocional e a questão de, enfim, Exato, tens que haver ser essa tu para partilha, ti. partilha Tu do para ti, não fardo, é? não é? Exato, tu não tens ali ninguém que te puxe para cima quando tu precisas, não é? Portanto, tu não vais ter isso. Mas é muito importante isto, eu acho que poucos podcasts falam sobre isto, que é a questão das relações, e eu vejo muitas pessoas ficar para trás por más relações e por maus parceiros, ou más parceiras. Por outro lado, vejo pessoas a crescerem muito, 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 porque de Também facto por a causa equipa disso. está alinhada. Exatamente. Sempre que eu tenho uma reunião de recrutamento e falo em objetivos e a pessoa me diz, eu quero ter um objetivo de X, eu digo, tudo bem, não tem problema. Tens é que chegar a casa e ter uma reunião em casa e perguntar se está tudo alinhado para que isto Exatamente. aconteça. Porque se não tiver tudo Explicar como é que alinhado, vai ser explicar o percurso todo e o Exato. sacrifício que isto vai ter. Porque se não estiver alinhado, dificilmente isso vai acontecer. Isso faz lembrar o Ferguson, sabes? Manchester United ele fazia isso. Ou seja, ele tinha mão quase em saber as relações de qualquer jogador, exatamente por causa disso, para perceber como é que o jogador ia estar fora daquele ambiente, porque uma relação que fosse mais tóxica iria-lhe contaminar o jogador e ele já não tirava partido dele. Era assim um bocadinho control freak, mas era nesse sentido. Quando se fala em alta rentabilidade, todos os grandes líderes, todas as pessoas querem estar a par disto. Exato. Todos os treinadores de futebol querem saber a vida privada dos jogadores. Não é à sorte que todos os jogadores de futebol normalmente se casam aos 19, 20, 21 anos. Portanto, é muito difícil para um jogador de futebol ter sucesso se não for casado. Essa estrutura. Porquê? Porque está livre, Olha, está em casa. O Neymar é esse exemplo. Vai ficar em casa? Não vai. Portanto, e se tiver uma estrutura familiar, mas que o apoie, e também acontece muito que todas as mulheres dos grandes jogadores de futebol, a maior parte não trabalha, não é? Porque é uma vida difícil. Sim. Mas também é preciso, com filhos e tudo eu preciso dizer isto aqui, que é, não significa que seja sempre o homem a trabalhar. Também pode ser a mulher a ter sucesso, a mulher a ter a carreira e ser o homem a ajudar. Portanto, Exatamente. há um lado e há o outro. Ou pode ser em conjunto. Né? Eu não quero que se pense e que fique aqui que não, que o homem agora é que tem que ser o... Né? Eu acredito no homem provedor, mas eu acredito no homem provedor e acredito porque nós temos características que eu acho que são históricas, portanto... Exatamente. E isso não muda, não é? Exatamente. Isso não muda, portanto nós não temos a capacidade de amar que uma mulher tem, nós não temos a capacidade de fazer multifunções que uma mulher tem, nós não temos a capacidade de dar carinho como uma mulher tem, portanto, e nós não nos importamos com isso porque isso faz parte de ser homem. Exatamente. Está tudo certo, não é? Portanto, ao contrário, em outras coisas também é normal, nós somos pessoas muito mais práticas, o homem é mais prático, o homem é mais, enfim, mais frio, mais calculista, a maioria das vezes, e é normal que se adapte mais, se calhar, a um negócio. Mas eu vejo e conheço e pessoas que eu admiro imenso, mulheres de muito, muito, muito sucesso, e nós temos grandes líderes mulheres Sem que dúvida. eu admiro muito, 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 principalmente mulheres, muitas vezes sem, neste caso já o companheiro, ou sem, e que já têm filhos, por exemplo, e que no imobiliário tu vês muito isso, são pessoas que estão sozinhas, já com filhos, que com uma gestão enorme, que depois tem que desmultiplicar e tem resultados fantásticos. E para mim, eu digo-te, olha, se eu tivesse que muitas vezes pedir conselhos e ouvir alguém como um exemplo, eram esse tipo de pessoas, porque para mim eu acho que são umas extraterrestres. Sim, exatamente. Conseguem... É incrível. Foi incrível. Como é que conseguem dar a parte do amor, da educação, dar a parte do acompanhamento, porque ainda mais a mulher tem muito isto, tem muito essa culpa se não está presente com os filhos, se não está. Sim, exatamente. A mulher é muito isto e conseguem fazer isso tudo e mais alguma coisa ainda, ainda ter sucesso, ainda conseguir fazer. É uma coisa que o cérebro da mulher está constantemente a gerir uma série de coisas que o homem, exato, na verdade... Agora junta aí um homem, uma boa companheira, com essa trajetória capacidade toda que a mulher tem, uma grande mulher faz um homem ter um sucesso incrível. Bom, eu não queria deixar de tocar numa coisa importante, que é a tua carreira nos últimos 10 anos agora? Quase 10 anos. 9. Que é o imobiliário, ou seja, tu juntaste aqui esta parte toda corporativa, não é? Esta experiência toda em uma máquina empresa, tens muito este valor, valor não, esta visão de relações humanas é que a gente vai para a frente, portanto isto foi juntar o útil ao agradável quando aterraste em Lisboa
E foste logo para o imobiliário por causa disso? Sabias já alguma coisa, pensaste, ou foi ocasional? Não, olha, eu, como disse, a minha vida sempre foi muito intensa e eu tive muito sucesso há muito tempo atrás, portanto, eu cresci muito, eu tinha muitas ambições e muitos sonhos, só que a vida dá-nos lições e de repente, a determinada altura, as coisas não começam a correr da forma como nós queríamos e ah, por grande parte culpa minha, outra por questões exteriores, outra por lideranças que eu não me identifico, e um conjunto, tudo isto junto fez com que eu tivesse uma grande queda na minha vida. Tive uma grande queda e eu tive algum tempo perdido. Até que enfim, o meu desejo de cá não estar era maior do que estar por cá. E foi nessa altura que eu recebi apoio e ajuda de grandes amigos meus, portanto, e a importância dos amigos na tua vida, em que me deram mais, eu posso considerar uma oportunidade para que eu pudesse fazer a diferença, porque eles acreditavam que de facto eu era uma pessoa de fazer a diferença. E eu fiz. Depois isso culminou na minha vinda para Lisboa. E quando eu vim para Lisboa, eu vim praticamente sem dinheiro, eu vinha com muito pouco dinheiro no bolso, eu vinha com um carro emprestado de um grande amigo meu, vinha com poucos mantimentos e vinha para uma cidade que eu não conhecia, vinha para um mercado que eu não conhecia, vinha trabalhar numa área que eu nunca tinha trabalhado, vinha para uma agência que eu não... Mas já vinhas com essa... Eu vinha com a ideia de trabalhar no mercado imobiliário, mas eu tinha, nos 10 meses anteriores, eu tinha estado num retiro espiritual, portanto, imagina que eu estava completamente fora da realidade do mundo. Ok. Fizeste um reset. Fiz um reset total, portanto, para me trabalhar do ponto de vista interior. E então eu, quando chego, eu vinha com sonhos, vinha espiritualmente muito bem, vinha com uma força e com um acreditar e com uma esperança e com uma fé incrível, e vinha, tanto fizesse, era para o imobiliário ok, porque eu de facto estudei imobiliário, e o imobiliário era o único que me permitia ter um negócio próprio sem investimento. Exato. Portanto, eu não tinha dinheiro e principalmente dava-me aquilo que eu procuro na minha vida, que é a liberdade. Tanto do ponto de vista da liberdade de crescimento, sem limites, como também no meu dia-a-dia, não é? Não havia limites também, portanto, de trabalho. E eu precisava disso. Então encaixei no imobiliário. Os desafios foram muito grandes. Eu no início tive alguns desafios, porque quando chego a Lisboa revocaram-me o carro, porque tive um custo, depois entretanto roubaram-me o computador, portanto houve ali... E aí sentiste alguma espiral negativa a entrar? Não, de todo. Já de estavas... todo. Não, porque eu sabia que aquilo fazia parte do processo. Ok, E eu sempre tive uma atitude muito positiva perante a vida e sempre acreditei muito que o que fosse para mim, ele vinha. E portanto tudo o que me estava a acontecer era porque tinha que acontecer, ponto. Nem que fosse para eu aprender. E é assim que eu acredito sempre. As coisas que me acontecem por algum motivo são. E eu recebo-os de braços abertos, não tem problema nenhum e só tenho que andar para a frente e nunca parar. E pronto, eu olhei para aquilo e o imobiliário de facto encaixava. Obviamente que não foi fácil, foi muito desafiante. Eu dormia 2 horas por dia, 3 horas por dia. Não conhecias ninguém, não era? Eu não conhecia absolutamente ninguém no mercado, eu não conhecia o mercado, eu não conhecia as ruas, eu não tinha um telemóvel com GPS, eu andava com um mapa de papel. Exato. Eu vinha num carro emprestado a um amigo meu, eu dormi no carro. Portanto, os primeiros 15 a 6 dias para poupar dinheiro, depois fui para um quarto, depois não conhecia ninguém na agência, não conhecia o Met, não conhecia a Remax, nunca tinha vendido uma casa e portanto tudo foi uma experiência nova. Mas eu logo de início percebi que havia algumas lacunas no mercado, nomeadamente falta de experiência do que é isto de ser empresário. E então as pessoas confundem o que é isto de teres tempo para ti. Quando tu és empresário, tu ficas sem tempo para ti, não é? Só que como vendem que tu tens tempo para ti, as pessoas compram isso. E isso foi ótimo para mim, porque eu fiz precisamente ao contrário. E para mim, e como o maior ativo que eu tinha era o tempo, eu usei muito bem esse ativo. Então eu sabia que eu tinha que multiplicar as minhas hipóteses. Eu tinha que fazer 3 vezes ou 4 vezes mais que o normal das pessoas. Então eu meti na minha cabeça que nem que eu não tivesse tempo para dormir, ou que só dormisse 1 ou 2 horas por dia, eu tinha era que fazer acontecer rápido, porque eu não tinha muito tempo.
Eu tinha 28 euros por dia, 3 meses, que era o tempo que me diziam. Lá está a matemática. Já A matemática isso era o tempo que me diziam que normalmente se fazia a numa primeira venda. venda. Pronto, e eu pus a ação. Pus a ação, mas radical, não é? Exato. E aconteceu no último dia destes 3 meses, praticamente. E Na tu sempre última a acreditar semana. no processo. E eu sempre a acreditar no processo, principalmente porquê? Porque eu não tinha plano B, não existia plano B. Ok, exato. Ou era. E porque também não tinha ninguém, e às vezes é muito bom isso acontecer, não é? Por isso é que os vikings queimavam os navios, é que não havia E agora, hipótese de olha, voltar. Exatamente. Então eu não tinha ninguém por trás para me dizer assim, não tem mal nenhum se correr mal. Não, diziam-me assim, agora safa-te, porque Exatamente. acabou. Já Se tiveste estavas que ir dentro da viver para a piscina, rua, tinhas de nadar. se tiveste que ir viver para a rua é um problema que é teu. Exato. Portanto, agora já não há mais volta a dar, tem que acontecer. E aconteceu na última semana. Mas eu, por acaso, tu disseste o fator tempo, é verdade, mas também tens aqui uma coisa, e acho que isso é a prova provada, que é o conhecimento que a gente pode perder tudo, menos o que a gente já aprendeu. E Obviamente. isso tu aplicaste. Apliquei mais ou menos, porque eu quis chegar ao mercado com a mente limpa. Eu quis, e para que tu entendas isto... A disposição de trabalho, Não, o saberes sim. que tinhas de dar horas, o saberes que tinhas de... É isso que não eu te digo, os mínimos, ou seja, ter rotinas, obviamente, ser consistente, claro, chegar a horas, obviamente, até chegar mais cedo, não é a horas, porque isso a horas é para os normais, e eu tenho que ser anormal. Exatamente. Não é? Portanto, como disse, eu tinha que multiplicar por 3 ou por 4 as minhas Ações, né? ações. Portanto, eu não podia chegar às 9, às 10 da manhã, eu chegava às 6, 6 e meia. E não saía às 6 ou 7 da tarde para ir para casa, ter com a família. Eu saía à 1 da manhã, 2, e ainda pegava no carro e ia ver placas. E ia conhecer zonas onde ia fazer visitas no dia a seguir. Chegava a casa às 4 da manhã, para às 6 estar outra vez acordado. Portanto, só que isto era consistência, todos os dias, Sábados os e dias. domingos. Não, claro, e não hoje é. Sábados e domingos, sábados e domingos, sábados e domingos, todos os dias, até hoje. Não é? Portanto, ainda não parou. Claro, exatamente. É até hoje. Portanto, se fores à agência hoje ou no domingo, eu estarei lá às 9 da Não, noite. outro dia às 10 da passei noite. lá e mandei-te fotografia até. Mandaste-me fotografia Tinhas lá e era à porta. uma sexta-feira. Não, um sábado. era um sábado à tarde. Era um sábado. Ou sábado ou domingo, não sei. Sábado ou isso. domingo. Fui lá Portanto, fazer qualquer coisa com os miúdos ao garantidamente pé. vais ver por lá. Portanto, é essa consistência, obviamente, depois isso traz resultados, não é? Mas depois não é só, depois é o compromisso, é a palavra, é a responsabilidade, é tu dizeres que ligas e ligas, é tu estares disponível, é tu teres uma atitude muito humilde e grata, portanto, respeito pelo outro. Eu vejo coisas, enfim, horríveis, porque a grande maioria das pessoas acha que o mundo lhe deve alguma coisa e não lhe paga, ou que alguém tem que fazer alguma coisa por elas, Sim, isso não é verdade, não é? Portanto, eu tenho a perfeita noção de que qualquer coisa que façam por mim, por mais mínima que seja, a pessoa já me está a dar uma coisa muito grande, que é o tempo dela, e eu estou muito grato por isso. E eu tenho que servir muito mais para receber pouco. Ou seja, e se eu faço esta conta matemática, que é, se eu servir 10, eu vou receber 1, é fantástico, porque se eu servir 100, eu vou receber 10. Se eu servir 1000, eu vou receber 100. E está tudo bem, não é? Agora eu tenho que trabalhar muito para o outro, muito, para receber um bocadinho. Mas esse bocadinho para mim é muito. Exato. Pronto. E eu sempre pensei assim, e sempre tive essa atitude. Depois eu não penso negativo, para mim só existe solução, não existe problema. Eu vejo em tudo o que acontece no dia a dia, eu vejo em tudo o que eu me deparo como uma aprendizagem. Eu não me queixo, eu não estou enfim, à espera que me tragam, eu vou à procura, eu não estou à espera que façam, eu faço. Eu não estou à espera que me digam, eu vou à procura da informação, percebes? E depois, eu volto aqui a repetir que humildade e gratidão e a ação tornam-te imbatível. É um combo fantástico, exatamente. Torna-te imbatível. Portanto, porquê? Porque não tem mal nenhum tu dizeres à pessoa que não sabes quando não sabes, tu tens uma atitude humilde, não tem mal nenhum tu pedires ajuda, não tem mal nenhum. Agora, tu não peças ajuda e depois não estás disponível para servir. Tu não peças ajuda e depois não sigas sugestões. Tu não faças as pessoas perder tempo, não é? Quando tu depois não estás disponível, porque a arrogância é maior, para seguir aquilo que, não é? Portanto, e genuinamente, não é? Não é com genuinamente. Agenda. Não é com agenda. Depois, obviamente, depois vem a parte dos princípios. Exato. E depois vem a parte dos valores. Portanto, se tu viveres em verdade, se tu viveres em aceitação, se tu viveres em responsabilidade, em amor, dar amor às pessoas é fundamental. Eu não ando na minha vida para me chatear com ninguém, eu não ando na minha vida para ter problemas com ninguém, não ando na minha vida para ter para passar por cima de ninguém.
Eu quero fazer precisamente o contrário. Eu quero ser a melhor versão de mim próprio e ser o melhor na vida das pessoas. Eu quero ser o que as pessoas têm melhor na vida, eu quero estar lá presente. Né? E, portanto, essa atitude é maximizada e minimizada nas pequenas coisas. Eu de manhã, em vez de ter uma atitude má, eu se calhar vou dizer um bom dia, vou elogiar, vou tornar o dia do próximo melhor. Se eu conseguir tornar o dia melhor das 10 pessoas que me rodeiam, garantidamente eu estou a criar um ambiente bom para que o meu dia também seja bom. Exatamente. Portanto, eu estou sempre energia nisto. Positiva atrai energia positiva. Atrai energia positiva e tu estás sempre nisto. Ora, portanto, quando tu estás neste meio, quando tu estás nesta onda, nesta frequência, tu vais recolher coisas positivas. É já, é no imediato, não sei, é só Deus é que sabe. Agora que eu sei que vai acontecer, sei, não sei a quando. Ok. Então tu acreditas em Deus? Eu acredito em Deus. Okay. Então este momento estavas a falar, eu por acaso não ia perguntar, mas acho que é importante, é aquele fim do dia que tu fazes este alinhar da visão e de tudo, é quando fazes ali ao fim do dia, não é? É 10, 11, meia-noite, é quando eu estou mais comigo, é quando eu consigo fazer uma retrospectiva do que aconteceu, do que foi o meu dia, de onde é que eu tive mal, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu não falei para... Eu já fiz isto. Eu já cheguei a essa hora e mandei mensagens a pedir desculpa por atitudes que tive. Por exemplo, durante o dia, em que provavelmente aquilo eu estava com adrenalina, estava com, enfim, com alguns assuntos, ou estava com ansiedade, ou estava com, sei lá, que eu não tive a melhor atitude. Abordagem, sim. E portanto, quando eu chego ali ao final do dia, eu faço essa análise e é muito importante. Do ponto de vista espiritual, eu preciso ter corpo, espírito e mente bem. E por isso é fundamental o desporto, por isso é fundamental esta análise minha, é fundamental eu descer do meu cadeirão e vir para a minha humildade e para a parte da arrogância. Eu tenho que ter muito cuidado. Portanto, nós temos que ter sempre muito cuidado, até porque nós estamos muito expostos. É muito fácil eu começar a ganhar aqui alguns prémios e resultados e de repente pensar que sou melhor que as pessoas. Isso é pura mentira. Pura mentira. Todos nós precisamos de todos nós precisamos das pessoas e ninguém aqui é melhor que ninguém, independentemente dos prémios que recebem. Não é só porque fatura mais ou menos que a pessoa é melhor ou pior. Exatamente. Precisamente. E portanto isso para mim é importante. E eu tenho até algumas estratégias. Eu para que tenha, para que eu me consiga manter muitas vezes num nível de pés bem assentes na terra, não é? Se calhar até a casa onde eu vivo, a casa onde eu vivo é um T0 que tem uma cama, não tem televisão, não tem nada. Só chego lá, durmo, tomo banho e venho embora. Mas tu também estás só 6 horas em casa. Estou pouco tempo, não é? Portanto, mas é isto. Mas não é propositado. Não, é a minha realidade. Não é se desprender do materialismo, é isso? Não, até porque eu não tenho nada contra quem gosta. Também não é por aí. Está tudo bem. Mas não é para ti o que... Eu só bato palmas a quem quer comprar um carro, um Ferrari, um Porsche, não sei quanto. Eu acho que é espetacular. Acho que as pessoas devem ter sonhos e perseguir os sonhos deles e não ouvir... E concretizá-los. E não ouvir vozes exteriores. Cada um é que sabe da vida dele. E isto é aceitação. Eu posso não gostar do mesmo que outras pessoas. Eu não vou criticar o que as outras pessoas querem para a vida deles. E acho muito bem. Portanto, para mim e na minha vida, eu preciso de certo tipo de coisas. E às vezes eu também tenho que ter cuidado comigo próprio. Ou seja, eu conheço-me felizmente hoje, minimamente, para perceber que algumas coisas mexem comigo. E às vezes demasiado conforto mexe comigo, demasiada exposição mexe comigo, demasiado ego mexe comigo. E isso tem a ver com os meus defeitos de caráter. E eu tenho que saber lidar com os meus defeitos de caráter. E para isso eu tenho estratégias. Ok. E falaste só de uma coisa que eu queria abordar. Falaste dos prémios. E é inevitável, não é? Porque, pronto, para quem não sabe, o Daniel já é número 1 da rede da Europa, da Remax, 5º ano, 2024. 6º ano foi. Mas eu tinha aqui numa nota que não foste no ano de 2020 e 2022. Não é verdade. Não. Ou seja, 2022 fui, só que houve um erro na parte do marketing. Ou seja, nós fomos... Então 2020. Por isso é que eu achava que era 6 e depois vi só 5 e fiquei. É 6, é. É o 22 que eu não tinha. Até, olha, está aqui, pode já estar arriscado. É verdade, mas eu tinha o 22. Foi um erro ali, mas enfim. O percurso é inacreditável para mim.
Porquê? Porque eu chego ao mercado imobiliário em 2016 e no primeiro ano consegui uma coisa que foi inédita, até à altura ninguém tinha feito, que foi ser número 1 da linha de Cascais. A linha de Cascais já tinha 600 ou 700 consultores, grandes parte com 15, 20 anos de profissão, 15 anos de profissão. E eu faturei 300 e poucos mil euros. Pois, Portanto, era uma exatamente. coisa que foi completamente fora da caixa na altura. No primeiro ano fiz 70 angariações. Depois, no segundo ano, juntei-me com o Diogo, fizemos uma parceria porque nós realmente queríamos outros sonhos e fomos Prémio Diamond. Portanto, 2 pessoas em 2017, com média transação era muito baixa, nós conseguimos alcançar 1 milhão de euros em comissões. 2 pessoas e no segundo ano. Logo no segundo ano. Logo no segundo ano. Vocês No primeiro ano de complementam-se. parceria. No primeiro ano de parceria. Ok. Portanto, nós Sim, parceria, não tinham fundado uma equipa, eram só tipo era parceiros. só exato. parceiros. Não tínhamos assistente, não tínhamos Exato. nada, quer dizer, éramos só os dois pontas de lança e conseguimos faturar 1 milhão de euros, que foi uma coisa completamente incrível. Aos dias de hoje, fatura-se 1 milhão de euros com equipas de 15 e 20 pessoas. Mas nós conseguimos, eu e ele. Depois, em 2018, nós pensámos, olha, de facto, que tal nós pensarmos em ser número 1? Só que nós éramos 2 pessoas, não tínhamos assistentes, não tínhamos nada e pensámos, está bem, mas não vai ser fácil. 2 pessoas, não é? E o que é certo é que nós em 2018 já fomos número 1 da Europa e também nacionais, obviamente, Exatamente. em 2018 e só éramos 2 pessoas, faturámos 1.250.000 euros. Um autêntico case study, né? Foi um case study, foi. Portanto, aquilo era, e eu acho que até quem ficou em segundo nem acreditava muito bem que podia ter Só estes acontecido. O que é que estes 2 macacos estão aqui a fazer e conseguem Já nos nos ultrapassar. E é sempre isso, é sempre num contexto até internacional, né? Para se perceber, Sim. tu vais fora receber o prémio. Exatamente, e estás... até porque nós fomos também número 1 globais na altura, portanto, 7 Estados Unidos e Canadá, nos países todos. Sim, exato, nós fomos. exato. Depois, em 2019, nós pensámos, olha, temos de repetir o feito, já que aquilo ganhámos o gosto, só que isto cada vez é mais difícil. Claro. Portanto, estávamos totalmente desorganizados e precisámos de uma assistente. Então veio trabalhar connosco a Susana Milhães e nós, enfim, criámos uma parceria. A Susana entrou como assistente e nós em 2019 fizemos um ano inédito, porque também éramos 2 comerciais e fizemos 1.650.000 euros e ficámos novamente em número 1, novamente número 1 da Europa, novamente número 1 global, nacional. Então aí é que a concorrência ficou de rastros. Afinal não enganaram. Mas, Afinal estão a fazer alguma coisa. mas se calhar estão a fazer alguma coisa. Pronto, só que de facto em 2020 o Covid e aquela dinâmica do primeiro trimestre e do segundo trimestre foi bastante difícil. Portanto, pessoas em casa, e quando tu estás com uma empresa com 2 pessoas, tu estás demasiado exposto a que se uma não 50% faz, vai à vida. 50% vai à vida, ou mais. Pois. E de facto eu lidei com a questão do Covid de uma forma diferente do restante da sociedade. E do outro lado não, portanto também se calhar muito pelo facto de eu, como lá está, não tinha a minha família aqui, estava mais sozinho, eu nunca deixei de trabalhar, nunca. Do outro lado não, porque também uma estrutura familiar, ficaram mais em casa e afins, portanto Pois, o apoio, né? Foi a loucura. foi um ano difícil para algumas pessoas e, portanto, eu acho que está tudo certo. Cada um lida das coisas como quer. Eu lidei de uma forma e a minha forma foi como se não tivesse havido Covid para ninguém. E então, mas os resultados não foram assim tão bons. Nós, como equipa, individuais, para mim foram bons. Como equipa não foram muito bons. E então caímos ali algumas posições e não ficámos em número 1 nesse ano. O que é que aconteceu? Eu percebi que eu tinha que fazer qualquer coisa diferente para que eu não estivesse tão exposto a esta vulnerabilidade de sermos só 2. E decidi criar um escritório e decidi criar uma equipa. O teu escritório. Neste caso, o escritório. E em 2021, para mim, foi o ano loucura. Loucura porquê? Porque eu comecei o ano com o escritório, em que eu tive que negociar o espaço, procurar o espaço. Eu comecei à procura do espaço em agosto de 2020. Comecei à procura e de já espaço. tinhas noção que o resultado não ia Já ficar tinha aquém? noção que o resultado não ia ser aquilo que eu achava que devia ter sido. E então comecei a procurar de espaço. Mas a gente tinha esperança. E depois, o último a morrer. E depois fiz pesquisas, andei na rua. Eu lembro-me que andei 3 meses, todos os dias, da meia-noite às 2 da manhã, à procura de espaço. Eu tinha um lugar específico, fui saber das regras, fui saber de tudo. Depois consegui o espaço, negociei. Começámos a obra, entregámos a obra e eu tinha até março para a obra estar concluída, porque eu tinha que contratar a equipa, formar a equipa, porque aquele ano para mim era inevitável que eu fosse número 1 novamente. Não havia como. Lá está, não havia plano B.
tinha que acontecer. Tinha exaltado esse E eu registro. tinha todas estas tarefas para fazer, fiz a obra correu mal, portanto não foi em março, entregaram uma obra em agosto, mas eu trabalhei muito tempo dentro do escritório com a obra a fazer, e com os berbequins, e com as reservadoras, e com tudo, e não interessa, e Eu tinha cheguei a que ser ver feito. imagens aí, você até não havia o primeiro andar ainda Não havia sequer. primeiro andar, quer dizer, tudo, não havia escadas, Chega não havia nada, para e nós, fazer. siga, ali, só que eu esse ano faturei sozinho 1.250.000 euros. Para além de tudo o Para resto. além da equipa, Seres para além de tudo o coordenador de resto, obra e de equipa. E a equipa faturou 2 milhões de euros. Ou seja, nós atingimos nesse ano, foi um ano aí sim, um case study, porque com todos estes desafios, nós fizemos como equipa o primeiro pináculo de sempre na história da Remax em Portugal. A Remax de Portugal nem sabia da existência desse prémio. Fui eu que tive que desligar a dizer que, olha, há aqui um prémio que vocês não sabem muito bem, informem-se. É um nível a seguir. É um nível acima. Desbloquearam. E eles foram ver, e de facto havia esse prémio, que era o prémio Pináculo, e nós Que eles não acreditaram em ti, foi? Não! Eles disseram, se tu dizes, tal, Vamos lá ver então o que é que pronto, se passa. mas lá foram buscar o prémio. Então nós conseguimos esse prémio, foi incrível, nós ficámos em número 1 da Europa, número 1 globais, número 1 nacionais, mas eu continuava, não estava satisfeito. Então, e desde então tem sido sempre... Então, desde então foi 2021, depois 2022 igual prémio Pináculo, depois 2023 igual, depois 2024 igual. Portanto, então nós fomos já 6 vezes número 1 nacionais da Europa e 4 vezes número 1 globais, que 7 Estados Unidos e Canadá, e portanto já temos já 50 meses na liderança, seguidos, portanto sem nunca perder a liderança. É engraçado porque o 2020 foi quase tipo um catalisador, não é? Ou seja, eu gosto. O tempo passa e nós vamos sempre estar expostos a que muitas coisas aconteçam, e a grande maioria das vezes aquilo que acontece de negativo, ou quando eu sinto que alguma coisa está contra mim, olha, se alguém está a ouvir isto, percebam isto, se há alguma estratégia para que eu caia, isso só serve combustível para mim. Exatamente. É que é um combustível enorme, é como pôr gasolina na fogueira. Exatamente, dá ali mais chama. Não nota-se, ou seja, É. eu perguntei-te, comecei por isso, ou seja, como é que íamos perguntar-te aqui um bocadinho como é que lidaste com o 2020. Pronto, eu achava que era outro ano, mas já percebi como é que lidaste. Foi uma cisterna. 21, 22, 23. Olha, imagina 24. uma fogueira e eu cheguei lá, descarreguei uma cisterna de e vamos embora gasolina. Agora já dá. E agora tem que ser. Boa, pá, parabéns. Tá Eu sei que é em detrimento de muita coisa, lá está. É. Um esforço enorme. Tudo o que. Também é muito importante isso que tu disseste agora, que é muito importante que as pessoas percebam que todas as decisões estão associadas a uma consequência, em que qualquer caminho que se siga vai ter sempre dificuldades, nada é perfeito, vai ter desafios, vai ser de altos e baixos, que ninguém espera encontrar um trilho que seja completamente alcatroado, muito bonito e que corra sempre tudo bem. Exatamente. Não é. Nós para ganharmos temos que perder. A capacidade, é muito mais importante que se tenha noção da capacidade que nós temos para perder do que propriamente aquilo que vamos ganhar. Ok, faz sentido. Qualquer decisão que se tome, há muita perca incluída. Pois é. Estamos já não preparados. A grande maioria das pessoas procura o melhor dos dois mundos. Só que ficas em cima do muro, não tens um lado. Não é fácil. Não é fácil. Se alguém encontrar a fórmula, eu tenho o meu número exposto na internet, podem-me ligar. A mim também, já agora. Já agora. É isso. Então, temos aqui, para finalizar, Daniel, 5 perguntas. Sim. Sendo que a primeira acho que já respondemos pelo meio da nossa entrevista, que é a conversa, neste caso, que é porque é que se diz constituir alguém em vez de seguir outra pessoa ou um projeto. Portanto, acho que aí, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, não, mas acho que já acabámos por explicar esse ponto. Agora, outra que eu acho bastante interessante, porque é algo que eu penso também para mim, é tu na tua vida recebeste algum conselho que decidiste proativamente e recordes que não, isto não faz sentido, mas mais tarde percebeste, epá não, aquilo tinha feito sentido e tinha sido valioso se eu tivesse seguido. Ou seja, vamos estar aqui a falar um bocadinho de arrependimento, talvez, não é? Mas lembras-te de alguma situação assim que tenha acontecido? Olha, eu felizmente sempre tive pessoas perto de mim que me deram conselhos muito bons. E muitas vezes a minha teimosia
traz-me coisas positivas, mas também me traz coisas muito negativas. E eu gosto muito de ouvir o que as pessoas têm para me dizer e, sem dúvida nenhuma, que eu já errei muitas vezes porque não segui certas sugestões ou certos conselhos. O que eu faço sempre é assumir a consequência das minhas decisões sempre que eu tomo essas próprias decisões. Portanto, sim, já tive alguns conselhos que não segui e que devia ter seguido. Uns que claramente tiveram um impacto muito grande na minha vida, mas que se eu tivesse seguido esses próprios conselhos, eu provavelmente hoje não estaria aqui. Ok. Certo? Portanto, a vida é uma aprendizagem e até às vezes decidirmos mal é o melhor que nos pode acontecer. Boa. Tenho agora uma coisa diferente que eu não sei se vais ter, que é, se tens alguma ideia para um negócio diferente, como falas, tu entras em qualquer restaurante, em qualquer ginásio, em qualquer hotel e estás a fazer as métricas e analisar o que será aquele negócio, se identificas, porque isto também é para empreendedores e as pessoas também gostam de pensar nisto, que é, já identificaste aqui um negócio, é uma oportunidade que achas que é muito interessante, mas na verdade, como estás 200% dedicado ao teu percurso, metes de lado e pensas um dia, talvez, quando isto... Eu vou dizer que a palavra pesadelo, mas eu acho que é forte. Porquê? Porque o meu cérebro não para. Não para. Às vezes é muito difícil estar comigo próprio. Apesar de eu adoro estar comigo. Mas às vezes é difícil. Porquê? Porque eu estou constantemente a pensar nisso. Eu vejo negócio em todo lado. Aliás, eu entrei neste estudo e disse assim, quanto é que eles faturam, quanto é que não faturam, quanto é a capacidade deles, quantos podcasts podem fazer por exatamente, dia. Exatamente. É o teu portanto, modelo. É o meu modelo. E que boas instalações. Tu reparaste que quando eu entrei começou a dizer, as instalações espetaculares e não sei quanto, mas isto é o teu estúdio e não é e tal, não sei quando, não é? Comecei logo a ver o número de pessoas que esteja aqui, quanto é que investiste aqui muito, foi ou não foi? Sim, portanto, exatamente. é isto, ou seja, eu estou sempre atento. Agora, também aprendi que não posso desfocar e tenho que me focar no meu negócio. Okay. E eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Tenho que servir o melhor os meus clientes, o melhor possível. Obviamente que eu aprendi também, e lá estava em trás, a ter muito bons parceiros para que possa fazer isso. E bom, quem é bom, na área que é bom, e eu irei trabalhar com essas pessoas para que também possa servir bem os meus clientes. O que isto significa que, se eu penso em algum negócio, todos os dias, a toda a hora, se eu vou aplicar... Atuar, não é? Dificilmente. E provavelmente, se o fizer, é com um sócio que saiba exatamente o que é que está a fazer. Ok. Exatamente. Boa. Exatamente. Porque senão tu vais estar a dispersar. Exatamente. E agora, um erro mais importante que tu cometeste, ou que te lembres um erro que tenhas cometido, mas que na verdade pensaste, não, ainda bem que eu fui por ali. Foi ainda bem que eu fiz aquilo. Um erro que eu cometi foi ir trabalhar com o meu pai. Foi um grande erro na altura, mas no final do dia ainda bem que eu fui por ali, porque de facto eu criei uma estrutura e um conhecimento e uma experiência, tanto do ponto de vista positivo como negativo, que hoje faz a pessoa que eu sou. Exatamente. E agora, qual é que é um hábito que tu tens diário, é uma coisa que fazes todos os dias, talvez até já abordámos um bocadinho, que é muito simples, mas tu sentes que isso é que faz a diferença para teres o sucesso que tens? 2 segundos depois de acordar, levanto-me. Com despertador ou sem despertador? Sem. Sem despertador? Sem. Eu não preciso de despertador. Eu às 6 da manhã... Abres os olhos? Abro o olho e levanto. Ok. Então, faz toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Portanto, porque é por ação. É reação. Mas já é propositado. Não dás tempo. Foi treinado. Isto foi treinado. Isto aqui, se me perguntares qual é o segredo do meu sucesso, é isto. Ação. Levantar cedo. E ação. E ser muito prático. Muito prático. Porque eu só consigo escalar, do ponto de vista... é matemática. A matemática está sempre presente na minha vida. Eu só consigo escalar quando eu consigo ter a capacidade de perder. Percebes? Ou seja, eu sei que eu vou ter decisões rápidas, práticas, mas que a grande maioria vão ser erradas, porque é tão prático e tão rápido, às vezes pouco analisadas, mas não tem mal nenhum.
porque eu perco, mas eu crio escala. E quando eu crio escala, eu assumo as percas dos 10, 15, 20%, não tem problema nenhum, eu faço 70%. Perdes na micro, mas estás a ganhar no macro. Estou a ganhar no macro. E, Exatamente. portanto, uma das grandes decisões é de manhã, logo, get up. É a primeira vitória que eu tenho. Porquê? Porque isso é uma luta entre mim e mim próprio. Exatamente. É uma luta de mim para mim. Interno. E de mim para o meu cérebro, de mim para o meu conforto, para a zona de conforto. Portanto, o sacrifício, o facto de, independentemente se eu estou ou não cansado, independentemente se eu estou doente ou não, qualquer coisa, eu tenho que me obrigar. E depois isto vai ser válido em tudo. Em tudo. Portanto, eu estou a fugir desse conforto, lidar com a minha mente, lidar com o meu querer, lidar com o meu corpo, e contrariar a minha vontade própria é fundamental para o meu sucesso. Portanto, e aí é o princípio de tudo. Wake up. Wake up. Ação. Ação. Boa. Daniel, Bom. muito obrigado. Obrigado. Pela tua participação. Obrigado, Foi um prazer ter-te aqui a partilhar várias coisas e a aprender, porque aqui o objetivo é a gente Muito todos estar a obrigado aprender. pelo convite, meu amigo. Obrigado.